Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a socióloga Tainá Reis, que tem uma pesquisa sobre os cortadores de cana, o trabalho com esse tipo de trabalho, né? E também tem um projeto de divulgação. E a gente vai conversar então sobre esses dois assuntos. Obrigado aí, Tainá, por participar aqui das conversações. E vou começar com a primeira pergunta sobre a pesquisa. Como é que foi pesquisar o trabalho de cortadores de cana? E depois a gente conversa aí sobre outras coisas, né? E principalmente o trabalho de divulgação que você tem feito no canal também. Obrigado aí pela presença. Boa tarde aí, Tainá, tudo bom? Oi, Caio. Eu te agradeço, na verdade, né? Poder participar aqui é sempre uma alegria poder falar sobre esses temas ligados ao mundo rural, né? O canal justamente veio com essa ideia. E a gente sempre acha que faz a tese e não consegue fazer uma devolutiva real ali, né? Daquele material produzido. Então, sempre que eu posso falar, eu falo. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço. Então, a minha pesquisa foi com ex-cortadores de cana que adoeceram por causa do trabalho nos canaviais e não conseguiram se aposentar. Então, enfim, esse tema surgiu porque eu tive contato com um vídeo documentário da professora que viria a ser minha orientadora, né, que é a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, um documentário que chama Fragmentos, que tem no YouTube também, inclusive, que lá eles vão falar sobre as condições de trabalho, sobre não só na cana, mas também na laranja, e em dado momento chega uma discussão sobre a saúde ali. E aí teve uma fala que me tocou muito, que é de um trabalhador que chama Valdecir da Silva Reis, que ele falava que, assim, já cortava cana, ele era conhecido como o podão de ouro, que é o cara que corta mais cana, né? Então ele chegou a cortar em um dia de trabalho 50 toneladas de cana, 50, é, e aí, depois de um tempo, assim, ficou totalmente desgastado, né, o corpo destruído, e não conseguia mais trabalhar e nem se aposentar pelo INSS. E ele dizia que o sonho dele era provar para os médicos do INSS que ele não era vagabundo, que ele não trabalhava porque ele não podia, que se ele pudesse, ele trabalharia, né? E aquilo me chocou muito quando eu vi, eu estava no mestrado ainda, e eu pensei, nossa, que absurdo, né? A pessoa se mata de trabalhar e quando chega a hora do Estado ali atender aquela pessoa, né, no direito social dela, que é a aposentadoria, a pessoa não consegue, né? Aí o tempo passou, enfim, eu me aproximei do grupo que a professora Maria coordena, e que hoje eu sou também vice-coordenadora, que é o Grupo Trama, Terra, Trabalho, Memória e Imigração. E aí eu fiz uma pesquisa com eles também, sobre cortadores de cana, que foram, enfim, do corte manual para o corte mecanizado. E, enfim, aquilo ali me aproximou e depois de alguns anos que eu vi o documentário, fiz a pesquisa, eu fiz o projeto de doutorado. Então, pensando sobre isso, né? Porque, no geral, as pesquisas nessa área do trabalho rural, elas iam até o momento do adoecimento. Ele adoeceu, trabalhou, a condição de trabalho é muito ruim, adoeceu. E aí acabava, né? Não tinha mais trabalho sobre isso. E eu pensava, bom, mas o que acontece depois desse adoecimento? Quais são as consequências desse trabalho superexplorado? Né? E como que isso está ligado ao trabalho ou não, né? Então, falando assim, talvez, estou falando de trabalho de cana e talvez as pessoas não saibam exatamente como que é o trabalho na cana, né? Então, como que ele é feito? O trabalhador, ele tem que, tá lá no canavial, ele tem que abraçar uma certa quantidade de cana, a cana é alta, né? Ele abraça e tá com o facão, que é o podão, que eles chamam, e tem que dar bem próximo ao chão. Então, ele faz uma curvatura assim do corpo, né? Total, né? Para bater bem perto do chão. E aí, bom, nisso ele está exposto à fuligem, a calor, as roupas não são muito boas, né? Porque sua também muito, a alimentação é precária, a moradia é precária. Tem alguns trabalhos bem interessantes sobre esses dados físicos mesmo, né? Então, tem um pesquisador da área de engenharia de produção, eu acho, que é o Erivelton Laatti, que ele vai trazer alguns dados assim. Então, em um dia de trabalho, cortando uma média de 12 toneladas de cana por dia, então tô falando de 12 é o mínimo, né? É o mínimo que eles estão cortando aqui no estado de São Paulo. Se cortar menos que isso, você é mandado embora. Num dia de trabalho de 12 toneladas de cana, a pessoa corta, faz 3.498 golpes de facão. Então, que é aquilo ali, né? Esse trabalho do golpe de facão aqui, né?
fazendo 3.080 flexões de coluna, que é isso aqui. Então, a pessoa abraça, vira, dá vários golpes de facão, e aí, enfim, aí corta, aí ele vai caminhar até um outro lugar, deixar aquela cana, e assim ir cortando aquele monte de cana, né? Você tem um trabalho feito pelo Lúcio Versosa, que é mais recente do que o do Latte, que fez em Alagoas. Então, lá também as médias de trabalho são diferentes, que em um dia de trabalho, cortando 7 toneladas de cana, os trabalhadores bebiam, em média, 8 litros de água em um dia de trabalho. E eles tinham um gasto médio de 3.518 calorias em um dia, caminhando até 10 quilômetros, né? E ele mostrou também, o Versosa mostrou como que os trabalhadores, no geral, todos ultrapassaram os valores limite ali de carga cardiovascular e frequência cardíaca, né? Chegando até a 200 batimentos cardíacos por minuto. Então, assim, é um trabalho que, obviamente, desgasta muito o corpo, isso principalmente porque o pagamento é por produção. Então, o salário vai depender do quê? O quanto que você vai conseguir trabalhar. Você tem um mínimo ali e o resto que você fizer a mais, você vai ganhar mais. Não é que você vai ganhar muito a mais, você vai ganhar um pouco a mais. Mas essa ideia do pagamento por produção leva à ideia de que o trabalhador tem, então, esse poder, essa liberdade de ganhar mais se ele quiser, né? Mas o limite do ganho é o limite do corpo. Então, quanto que você pode forçar o seu corpo para conseguir ter um trabalho, um salário um pouco melhor, né? Então, além disso, claro, também tem muito caso de fraude, né, das usinas e tal. E, enfim, e isso tudo não é minha pesquisa, isso tudo é o antes, isso tudo é o trabalho. E aí vai chegar no adoecimento, né? Então, quando eu fiz a pesquisa, eu estava pensando em adoecimento físico. Só Então, uma problemas de coisa, Tainá, antes de coluna, você falar, só para claro. ainda sobre esse assunto, quanto tempo mais ou menos de trabalho diário que essas pessoas são submetidas? Olha, é mais ou menos 8 horas, né? Porque eles saem porque assim, nem sempre o canavial é próximo do alojamento da casa que eles estão alojados, né? Então, eles saem de casa umas 4 horas, 5 da manhã, vão começar a trabalhar umas 6 e pouco, 7, e vão parar umas 4, por aí. 4, 5, para chegar em casa umas 6, por aí, né? Uhum. Então, assim, eles, depois de um trabalhador que tem boas médias, depois de 10 anos de trabalho, 15 anos no máximo, já está, assim, desgastado por completo, né? Então, quando eu fiz o projeto, minha preocupação era o adoecimento físico. Então, coluna, questão respiratória, articulações, coração. Mas aí, lá em campo, me vieram outras coisas que têm a ver com adoecimento psíquico, né? Então, depressão, psicoses e mesmo a questão da adicção, né? Que também apareceu lá como um problema, né? Mais do que outra coisa, né? A minha pesquisa, eu fiz numa região que não é não é o estado de São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Depois, seguido por outros estados depois, mas assim, São Paulo ainda está como no primeiro lugar muito longe, sabe? Em termos de produção. Mas os trabalhadores são, em maioria, migrantes. Então, eles são camponeses que foram expropriados por outros processos nas regiões de origem ali, mas que tem a ver também com uma ação do Estado. E aí eles têm que, bom, a gente não tem mais terra para viver, a gente tem que fazer o quê para viver? Tem que vender a força de trabalho. Marx já diria isso, né? E a vida também diz, a gente tem que viver, precisa comer, tem que trabalhar, né? E aí eles vão pegar esses trabalhos super precários de imigração. Então, é muito comum, tanto que lá na região que eu pesquisei, que é no Vale do Jequitinhonha, que é o nordeste de Minas Gerais, lá as mulheres são chamadas de viúvas de marido vivo. Por quê? Porque o marido migra, fica até 9 meses fora, aí volta, fica lá um tempo, depois migra de novo. Porque é uma migração que, assim, não é, migrou uma vez e acabou, não. Fica migrando ano após ano, né? Que a minha professora chamou de migração permanentemente temporária, porque ele fica permanentemente sendo um trabalhador temporário volante, né? E é bem interessante isso também, essa discussão que eu fiz na tese também um pouco, sobre essa ideia da migração, como algumas pessoas falam do direito de ir e vir, né? Migrar é um direito, sair é um direito, mas nesse caso, eu vou usar um autor francês que chama Godemar, que ele vai falar da mobilidade forçada. Então, não é que você vai porque você quer, você é livre para vender a força de trabalho onde você quiser ir, né? O que eles chamam de liberdade positiva. Mas você também é livre de todas as condições possíveis e existenciais de subsistir. Então, você não tem nada. Você é livre de tudo, você não tem nada. Você é obrigado a vender a força de trabalho, que é o que eles chamam de mobilidade, de liberdade negativa, né? Mas, enfim,
Isso tudo aí é só as teorias, nem é o resultado da tese, inclusive, né? Eu fui para campo, fiz entrevistas com trabalhadores rurais, fiz entrevistas com as esposas, com as filhas, com médicos, com advogados, com psicólogos, com enfermeiras, com esse povo todo. E aí lá eu vi mais ou menos um quadro assim que foi o que eu chamei depois de pós-trabalho, né? Aí a ideia de pós-trabalho não pensando no depois, né? Tipo, não é só que é depois do trabalho, e nem só a ideia de pós como uma superação, então, tipo, como pós-verdade ou pós-marxismo, não é nada disso, né? Na verdade, eu até tentei, na tese, eu usei uma barra, ao invés de um tracinho, achando que a barra poderia diferenciar o sentido do pós que eu estou usando, né? Que, assim, na verdade, eu estou partindo, na tese, de uma discussão sobre o trabalho como constituidor de sociabilidade, é uma discussão do Marx sobre isso, né? Então, o trabalho não é só um dispêndio de energia, mas é um criador de sociabilidade. Então, ele aparece como uma relação histórica entre o homem e a natureza, né? Como um mediador e não só como um mero emprego, né? Então, ele vai dizer, bom, o trabalho, não o trabalho capitalista, né? O trabalho é a própria base sobre a qual a atividade do homem se realiza, né? Sua atividade vital. Então, é no objeto do trabalho, é no produto do trabalho que vai se realizar o ser enquanto um ser genérico, né? Então, é uma discussão que ele faz lá no Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? Só que aí, bom, depois você vai ter ali o capitalismo e vai mudar essa relação. Então, enquanto fora do capitalismo, numa abstração ali, a gente tem uma objetivação da subjetividade, ou seja, você tem na sua cabeça uma ideia, tá? Na sua subjetividade tem uma coisa, né? E aí você vai colocar aquilo, materializar aquilo em um objeto, né? Esse é o trabalho de objetivar a subjetividade. No capitalismo você tem uma coisa diferente, porque essa subjetivação não é mais possível, né? Você tem uma outra apropriação ali do trabalho, né? Então, enfim, com o capitalismo, essas relações, o ser genérico vai virar uma mercadoria, né? O produto do trabalho, ele passa a ser apropriado por um terceiro. Então, você vai ter uma sociabilidade do capital. Essa ideia de sociabilidade foi o que permitiu eu pensar em pós-trabalho. Porque a gente tem, bom, um espaço-tempo de trabalho que organiza uma sociedade capitalista, né? Que organiza uma sociabilidade e uma subjetividade dos sujeitos. Que no capitalismo são relações estranhadas, né, que não é a mesma coisa que alienadas, tem uma confusão ali em algum aspecto sobre essa coisa do estranhamento da alienação também, que tem a ver com tradução, né, a tradução de alguns textos colocou como sinônimo, mas não são sinônimos, né. Então, enfim, são relações estranhadas, só que o que a gente só que o que eu observei, na verdade, né, tô gaga. Só que o que eu observei no caso dos portadores de cana, descartados, é que mesmo fora desse espaço-tempo de trabalho, eles permanecem em relações organizadas pela lógica do capital, né? Então, por isso, a coisa do pós-trabalho, né? Você tem uma rede de sociabilidade que é tecida através do descarte e do adoecimento. E eu falo através, porque é como se o trabalhador fosse jogado, assim, através de uma cortina quando ele é descartado. Então, em aparência, ele está em um outro espaço-tempo, que é desvinculado do espaço-tempo de trabalho. Bom, aqui eu trabalhei, aqui eu fui explorado e aqui eu adoeci. Agora não trabalho mais, estou em outro espaço-tempo. O que eu estou querendo mostrar na tese é justamente que esse espaço-tempo aqui, tudo que ele vive aqui, toda a sociabilidade, está vinculada e é organizada com esse aqui, com o anterior. Por isso a ideia do pós-trabalho com barra, porque é uma relação entre os espaços-tempos, né? Uma relação, inclusive, dialética, né? E isso só foi possível porque eu fui partindo de Marx aí, né? Então, por exemplo, trazendo para termos concretos, né? Porque eu estou só nas palavras aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nas relações de gênero. Então, você tinha lá as viúvas de marido vivo, como é que é quando esse marido volta adoecido, sem capacidade para o trabalho. Então, essa mulher que já era responsável pelo cuidado da roça, dos filhos e tudo mais, agora cuida de tudo isso mais desse homem adoecido. Tem que lidar com isso também. E não é só um dispêndio de força para conseguir lidar fisicamente, mas também é uma questão emocional, né? O trabalho emocional que é feito para lidar com essa situação. Claro que também, assim, se esse marido, por acaso, desenvolveu algum tipo de adicção, se ele virou alcoólatra, se ele virou drogado em alguma coisa, se ele tá... Quem vai lidar com isso vai ser a mulher, a esposa ou a mãe. Se esse marido contraiu alguma DST, quem vai lidar com isso é a mulher, né? Além disso, tem toda uma outra questão de que é essa mulher que vai também acompanhar esse homem na busca
por algum tipo de aposentadoria ou por alguma coisa. Então, toda a relação com o INSS, que é muito penosa e cansativa, que também falei sobre isso na tese, inclusive, é acompanhada por essas mulheres também, né? Então, o que é interessante é que, assim, essas mulheres, mesmo sem nunca ter sequer pisado no estado de São Paulo, nunca terem cortado cana na vida, elas têm o cotidiano todo organizado a partir de uma repercussão de um trabalho superexplorado que aconteceu no estado de São Paulo, na cana, né? E a relação de gênero ali, tipo a relação entre o homem e a mulher, toda essa constituição de uma identidade masculina também se desconstrói, né? Porque a ideia da virilidade, né, que é o que está baseando ali uma identidade masculina, principalmente no mundo rural, é desmontado, né? Porque os caras não conseguem carregar um balde, não conseguem carregar um pedaço de madeira, sabe? Não conseguem pegar o filho no colo. Então, relatos assim, né? Isso é uma coisa, né? Essa questão do Estado também, né? Então, eles vão procurar. E aí é muito super complexo isso, cara. Não sei nem como que eu vou explicar isso aqui dentro de um tempo razoável, cara. Porque é muito complexo, assim. Porque eles vão. Tá, a pessoa adoeceu, voltou para a cidade de origem. Ele, se teve carteira assinada, que nem sempre é comum que tenha, ele tem o tempo ali de ser beneficiário do INSS. Ele tem um ano, tinha, né, antes da reforma, de ter um ano, acho que isso mudou na reforma, um ano para procurar o INSS, então ele tem que estar na qualidade de segurado, é como eles chamam. Aí ele vai lá no INSS, fala, tá, eu tô doente e tudo mais. Aí o INSS vai dizer, então você precisa trazer comprovações disso, precisa trazer laudo médico e tal. Aí tá, o cara tem que ir no médico conseguir um laudo, tem que fazer um exame para provar que está adoecido e provar que é por causa do trabalho. Isso tudo já é difícil, isso ainda é mais difícil quando você está em uma região que não tem uma estrutura de saúde pública mínima, decente, assim, né? Então, por exemplo, lá na região você tem um hospital, que quando eu fiz a pesquisa não fazia nem uma tomografia. Então, para fazer, tinha que ir para uma outra cidade. E para outra cidade envolve o quê? Dinheiro para pagar a passagem para outra cidade. As pessoas não tinham dinheiro para isso. As pessoas são da área rural, então para chegar na cidade, para chegar no médico, já era um trampo, né? Então era muito difícil conseguir esses documentos. Quando consegui, então assim, quando está em qualidade de segurado, quando consegue os documentos para entrar com pedido de algum tipo de auxílio, o INSS vai fazer o quê? Vai olhar e fazer uma pontuação. Ah, o seu ponto aqui não está que você tem direito a esse benefício, não, então você não vai ter. É muito, não é uma avaliação de caso a caso, sabe? É assim, é uma coisa de pontuação, né? E aí fala, ok, vamos pensar que a pessoa então conseguiu a pontuação necessária. Mas aí o que vai dizer o INSS? Mas você não vai aposentar um cara com 36 anos de idade, né? Que essa é a média de idade do pessoal que adoece, né? 30 e poucos, 36 e tal. Então, vou dar o auxílio-doença. O auxílio-doença, eu fiz a pesquisa em 2015, tá? Essas regras, algumas delas mudaram com a reforma da Previdência. Para pior, obviamente, né? Então, tá, vou te dar um auxílio-doença, que é um benefício temporário, que pode durar 3 meses, 6 meses, até um ano, por aí. Tá, ok, então beleza, peguei o auxílio-doença. Aí, depois de 3 meses, eu tenho. Não, antes de 3 meses, né? Se eu quiser continuar recebendo todos os meses, eu tenho que ir de novo, com os documentos todos de novo. Então, eu tenho que ir de novo no médico, de novo, fazer o exame, de novo, e vencer todas essas barreiras que tem para chegar até esses documentos todos, né? Então, é um SUS que não tem data para marcar um ortopedista. É uma cidade que não tem o aparelho que faz o exame, quando tenta quebrar, quando tem uma fila. Essas coisas todas, né? Então, às vezes, a pessoa vai conseguindo auxílio-doença, atrás de auxílio-doença, seguidamente, até em algum momento o INSS aposentar essa pessoa por invalidez. Em algum momento, ela só atinge a idade mesmo, e aí aposenta por idade. Mas também tem os casos de que as pessoas não conseguem, às vezes, né? Ou não tem como comprovar, ou perder a qualidade de segurado. Aí vão ser direcionados para um benefício assistencial, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O BPC é indicado para pessoas que não têm como comprovar a contribuição previdenciária, perdão, só que assim, com uma idade de 60 para cima, sabe? E para pessoas com deficiência. Então, no caso dos trabalhadores rurais, eles não se enquadrariam nessas duas, porque eles não têm essa idade e não têm deficiência, porque eles têm uma doença trabalhista. Mas, para receber algum tipo de benefício, eles vão tentar se enquadrar no grupo de deficientes. E se enquadrar como? Vai tentar se enquadrar por meio de
laudo médico, exame, não sei o que lá. Então, ele tem que, de novo, vencer aquela estrutura toda de sistema de saúde pública que é deficitária. Então, tem muito caso de pessoas que simplesmente desistem, assim, não pedem, e vivem marginalizados, né? Então, a discussão que eu fiz na tese era com o Foucault, né? Falando de biopolítica, mas dá para a gente facilmente falar de necropolítica também agora, né? Porque eles são deixados a morrer, entende? O Estado simplesmente deixa as pessoas a morrer, né? Não dá nenhuma assistência e eles são marginalizados socialmente por isso, porque aí você é visto como um vagabundo, não faz nada, que é isso, nunca viu, não consegue carregar um balde de água, muitos casos de alcoolismo, sim, muitos casos de alcoolismo. Então, eu fui parar também onde? No presidiário da cidade, lá onde eu fiz a pesquisa, porque eu entrevistei uma psicóloga que falou assim, também temos portador de cana no presídio. Você quer ir lá? Falei, quero. Aí fui lá, falei com o diretor do presídio, entrevistei ele e fui entrevistar os presidiários também. Então, era muito caso de assim, tava bêbado e, sei lá, deu uma facada em alguém, entendeu? Muitos casos assim, a maioria, né? Tinha um caso de estupro também, muito, muito ruim. Mas o que dava para ver era que, assim, segundo o diretor do presídio, lá em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais tem uma política que eu esqueci o nome agora, mas que assim, se você conseguir comprovar que você tem algum problema de ordem psiquiátrica, você pode sair do presídio e ir para um outro centro ali de tratamento psiquiátrico, também de segurança pública, mas é diferente, não é um presídio, né? E teve um caso que conseguiu isso, que inclusive era um cortador de cana mesmo, que era um cara que achou que o gato é a pessoa que faz o transporte, né, dos trabalhadores rurais da região de origem para a região de destino para trabalhar. É quem arregimenta ali, né? E esse trabalhador especificamente achava que o gato estava perseguindo ele, porque ele desenvolveu um tipo de psicose, mania de perseguição, e ele achava que o gato queria matar ele. Então ele fez uma bomba para jogar na casa do gato, uma bomba caseira. Só que aí o gato não estava em casa também, o cara deixou no meio da rua a bomba. Então foi um atentado público, né, inclusive. E aí ele foi preso por isso, mas aí depois de um tempo conseguiu comprovar que, não, é uma questão psiquiátrica e tal, e beleza, foi para outro lugar, né? E aí eu falei com ele, mas você acha, com ele, o diretor do presídio, né? Você acha que tem outros casos aqui que também se enquadrariam nesse programa? Aí ele falou assim, eu acho. E a gente ficou discutindo, bom, mas por que não pedem? Claro, isso também passa por uma identidade masculina, baseada numa virilidade, numa racionalidade, que nenhum homem vai querer dizer, eu sou doido, me tira daqui, entendeu? Então, tem todo um jogo também que é feito em relação a essa identidade masculina, com essa matriz, né, da virilidade, que é feita durante o trabalho. Então, o podão de ouro e o cara que corta menos cana é o podão de borracha, é o fraco, é o inapto, e como que isso está sendo construído também ali dentro do trabalho, e como que isso é vivido também fora do trabalho, né? E como que isso aparece de várias formas diferentes. Então tem isso também, e principalmente tem uma questão subjetiva, né? Como é que é a vivência subjetiva desse processo todo, que tem a ver também com a discussão do Marx de estranhamento e de você não tem um estranhamento que cessa, né? Você tem um estranhamento que se aprofunda com outros termos, né? Mas acho que é basicamente isso, nem sei, dá pra falar muito mais coisa aqui, viu? Porque tem coisa para falar. Não, muito interessante essa parte subjetiva. Eu imagino que na sua pesquisa você deva ter entrado um pouco no mundo, né, construído, você falou da família, a questão com a mulher, mas eu queria perguntar também sobre a dificuldade que eles têm em esses que adoecem e que não conseguem outro emprego, né? A dificuldade onde é que estão os empecilhos principais em conseguirem se aposentar? No INSS. O médico, principalmente o poder médico. É uma política, é uma estrutura do INSS, do Estado. Uhum. O Estado tem orientações, claro, também tem uma questão dos médicos, isso também, com certeza, porque, por exemplo, eu entrevistei um médico do INSS lá, e ele falava assim, não, mas quem tem os documentos aqui consegue se aposentar, porque o pessoal também não traz os documentos, então, de responsabilizar as pessoas por não conseguir acessar uma coisa que o próprio serviço público não oferece, tipo um médico, um exame, um laudo, sabe?
isso demora um tempo. Aí, para o médico do INSS, não, o pessoal está acomodado, o pessoal não quer fazer direito, o pessoal está mentindo e tal. Então, tem uma questão médica ali, do poder médico, mas também tem uma estrutura de Estado. Latiu aqui o cachorro, você ouviu o cachorro latindo? Mas também tem uma estrutura de Estado, de assim, um esquema do INSS, cara, que não é feito para aposentar ninguém por invalidez. Principalmente porque, o que eu ouvi lá? Ah, o INSS tem uma política de, como é que ele fala a palavra? Recolocação profissional, ou readaptação profissional, uma coisa assim. Então, o cara não consegue mais trabalhar cortando canos, ele pode trabalhar em outra coisa. Então, a ideia... Não, reabilitação profissional, é isso. Então, a ideia é o quê? O cara vai trabalhar em outra coisa, mas ele sai da região de origem dele, porque ele não tem trabalho lá. Não é porque ele não... eu preferi ir para São Paulo cortar cana e, sei lá, morrer de exaustão e ter cãibra no corpo o tempo inteiro como uma coisa normal. Que é o que acontece, né, inclusive. É porque não tinha outras opções de colocação profissional. Então, o cara bota para a região de origem e fala, não, vamos recolocar profissionalmente aqui em algum lugar. Em que lugar? Não tem lugar para colocar o cara, entendeu? Então, é uma falácia, não é uma coisa baseada em uma realidade mesmo, né? Pelo menos no caso da região onde eu pesquisei, que eu falo com certeza. Mas, falando assim, levianamente, o INSS é assim vários tipos de trabalhos, não só rurais também, né? Então, conseguir o auxílio-doença, que é temporário, já é um avanço. Porque o auxílio por invalidez realmente é uma coisa, assim, penosa de conseguir, sabe? Por causa do INSS, a estrutura do INSS é essa. Uhum. E você defendeu de lá para cá, você falou da reforma da Previdência, né? E com certeza piorou ainda mais. Quais foram os principais prejuízos que ela trouxe nesse caso? Cara, eu fiz um projeto de pós-doc que a FAPESP não quer financiar, sabe? Eu estou tentando, mas ela não quer me ajudar a fazer essa pesquisa, que é para falar sobre os efeitos da reforma, pegar essa coisa do pós-trabalho e ir para uma discussão a partir das reformas trabalhista e da Previdência. Que é um trabalho que vai ser muito legal se eu conseguir financiamento para fazer, né? Eu gostaria muito de fazer. Porque, de fato, piorou muito. Claro que, assim, a gente acha que, mas o trabalho rural, por exemplo, não foi afetado em relação ao uso de idade, por exemplo, para aposentar. Então, a proposta inicial ia mudar, mas aí depois voltou e manteve a idade que tem inicial. Acontece que eu descobri, inclusive, há pouquíssimo tempo, que um trabalhador rural assalariado, ele não se enquadra como trabalhador rural ali. Porque se você for, por exemplo, um camponês, que é o caso da maioria deles, você é um camponês, agricultor familiar, aí você trabalha no campo, lá na sua roça, por um tempo do ano, aí chega a época de migrar, você vai migrar para trabalhar em outra região. Ok, com carteira assinada. Isso já cria um descompasso. Porque se você conseguir comprovar que você é só um agricultor familiar, você comprova por meio de várias coisas diferentes, que antigamente podia ser pelo sindicato rural, mesmo dando um laudo dizendo, ele é agricultor familiar a vida inteira. Hoje em dia, com a reforma, não pode mais, tem que ter outros documentos, outros quais, não sabemos, mas muitos outros para conseguir comprovar que o cara é agricultor familiar e está a vida inteira lá na roça dele trabalhando. Isso é uma coisa. Então, esse cara, assim, conseguiria se enquadrar na parte do trabalhador rural ali da lei. Se esse cara, em dado momento, foi cortar cana, foi colher café, foi para algum lugar com carteira assinada, ele perde isso aqui. Ele se enquadra no trabalhador normal, de carteira assinada normal, entende? Então, a idade também aumentou, só que assim, para você... nenhum trabalhador rural, tá, cana-de-açúcar, consegue chegar a 65 anos trabalhando. 30, 20 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, isso não é possível. Fisicamente, isso não é possível. Então, no fim, é um desconto previdenciário que é feito, é um roubo do Estado das pessoas, porque aquele direito nunca vai chegar. Ele nunca vai ter contrapartida daquilo, entende? Ele vai só pagar um desconto dentro da carteira de trabalho, mas nunca vai chegar a usufruir aquele direito previdenciário, por exemplo, porque ele não vai atingir a idade. E o que ele vai poder requerer é se ele adoecer. Então, adoecer ele pode requerer. Vai conseguir? Talvez não, porque, inclusive, teve um recrudescimento ali nos laudos, por exemplo, dos médicos, dos peritos e tal, né? Isso em relação ao INSS e à parte previdenciária, mas o BPC, por exemplo, que é um benefício assistencial,
mas ele é gerido pelo INSS, né? E o BPC também sofreu, assim, vários ataques na reforma, não conseguiram mudar algumas coisas na reforma, mas fizeram umas leis posteriores à reforma e aprovaram algumas mudanças significativas em relação a valores mínimos e tal, né? Que é o que eles fazem sempre, propõe uma reforma, não consegue aprovar tudo, passa um tempo, propõe uma lei, uma medida, enfim, uma emenda ali e boa, e passa, né? Então, meu filho, é só merda. Merda atrás de merda. E conta um pouco também agora do trabalho de divulgação que você está fazendo no canal. Vou contar, porque assim, essa merda não é só na cana, essa merda é generalizada no trabalho rural, entende? Então, se você pegar o trabalho... eu não vou nem citar, eu trabalho na laranja, eu trabalho na maçã, eu trabalho no café, eu trabalho na cebola, eu trabalho na manga, eu trabalho no tomate, várias produções, geralmente quando é uma produção grande, e quando o trabalho é pago por produção, que inclusive geralmente é pago por produção, trabalho rural mesmo, assim, a chance de ter uma exploração ali, uma superexploração, inclusive, pensando no Marine, né, no que ele fala de superexploração, é muito grande, né? E isso não é muito falado fora dos espaços que se fala desse tema. Então, da onde veio essa ideia do canal, né? Canal Lamparina. Siga no YouTube. Eu participei de um evento no final do ano passado, no final de 2020. Um evento das ciências sociais, muito grande para ciências sociais. E aí eu participei de um grupo de trabalho que era sobre gênero, cuidado e gênero. E eu fui apresentar coisas ligadas às mulheres, né? As esposas cortadoras de cana, coisa do cuidado e tudo mais, uma discussão com uma autora que chama Vina Das, muito legal, sobre o cotidiano e tal. E aí a debatedora falou assim, nossa, é muito interessante o seu trabalho, bem, nossa, a gente não sabia muito dessas coisas, eu não sei nem o que comentar, porque é um tema muito novo para mim, é um tema que eu não conheço muito, eu não sei o que comentar. E ela não comentou nada, e eu fiquei muito brava com isso, cara, muito brava porque foi caro o evento, primeiro. Segundo, porque eu falei, cara, ela não toma café? Ela não põe açúcar no café dela? Ela não abastece o carro com álcool de vez em quando? Isso tudo faz parte do cotidiano dessa pessoa. E como que ela não sabe falar nada sobre isso? E assim, de fato, já há muito tempo eu sei que esse debate dos trabalhadores rurais, mesmo dos produtores rurais, agricultor familiar e tal, é um debate que é invisibilizado, né? Não aparece na mídia. Então, a gente tem o que aparece na mídia ou é o agro é pop, o agro é tech. É essa ideologia. Ou quando aparece alguma outra coisa da agricultura familiar, é muito aquela coisa meio idílica, sabe? Uma coisa de os agricultores felizes, carregando suas frutas e suas plantas, e olha, todo mundo está feliz aqui, o trabalhador rural, na roça com a enxada, assim, rindo, feliz, limpo, o cara nem se sujou na roça, não sei que trabalho rural é esse. E aí, então, assim, já sempre soube que tinha uma invisibilidade. Na época, na pandemia, durante a pandemia, isso me tocou muito mais, tanto que eu organizei no grupo de pesquisa que eu faço parte, né, que é o Trama, um ciclo de entrevistas com pesquisadores da área para falar sobre os trabalhadores rurais e pequenos produtores no contexto da pandemia, porque isso não aparecia, né? Então, tinha uma discussão grande sobre o trabalho essencial, mas não se fala sobre o trabalho rural como essencial. Falei, bom, ninguém parou de comer, né? Ninguém parou de botar álcool no carro, ninguém parou. Alguém trabalha, não chega, não é do mercado que vem a comida. Para chegar no mercado tem muito trabalho, né? Então, assim, sempre soube que era invisibilizado, sempre soube que era um tema pormenorizado no debate acadêmico, fora da academia, então, mais ainda. Mas esse congresso me deixou assim, isso não pode, tem que falar sobre isso. E eu falei, cara, eu estudo esses temas já faz mais de 10 anos. Então, por que não pode falar sobre isso, sabe? Fazer uma divulgação científica sobre temas do mundo rural. Pegar essas pesquisas todas que existem, que estão fechadas dentro dos grupos que estudam isso. Então, a gente tem um debate sobre isso nos congressos que debatem rural, ou nos grupos de trabalho que debatem rural em um congresso maior. Mas o cara do GT de violência não vai pensar sobre a importância da questão rural para aquela violência urbana, por exemplo, entendeu? Que tem, inclusive. E aí eu falei, tem que falar sobre isso. E aí eu pensei, vou falar. A minha contribuição é essa, que eu posso fazer, já que a FAPESP não quer me financiar, para fazer uma pesquisa e contribuir de outra forma, eu vou contribuir como eu posso. E a contribuição foi essa, sabe? De tirar, não sei se eu vou conseguir, né? Porque aí é uma pretensão muito grande, né? De tirar esse tema da invisibilidade, mas pelo menos ter uma outra narrativa disponível sobre esses temas, sabe? Uma narrativa que não é do agropop, uma contra-ideologia aí que é propagada
de que o agronegócio salva esse país. Nossa, sem o agronegócio a gente já está perdido. Enfim, né? Eu acho que foi basicamente isso, assim. Então, eu comecei a fazer... Eu tinha aprendido mais ou menos a editar vídeo quando eu fiz o ciclo de entrevistas do Trama, que também está no YouTube, inclusive, quem quiser, acesse Trama UFSCar. E aí eu falei, bom, já sei editar vídeo minimamente, tenho conteúdo, tenho a vontade, que é uma vontade, inclusive, política, né? De ter uma ação dessa, de ter uma outra narrativa sobre esses temas, falei, vou fazer. E comecei a fazer. Então, a ideia é fazer uma linguagem muito mais simples, né? Então, não é para ficar discutindo teorias e coisas, né, profundas e tal. É só simplesmente para ter essa outra... esse outro lado do agronegócio sendo contado, né? Acho que é isso. Lamparina. Lamparina. Põe aí o link na descrição. Vou colocar, com certeza. Muito bom, Tainá. Parabéns aí pelo projeto e espero que dê certo de você conseguir também continuar com o projeto, mas continuar com a pesquisa acadêmica aí, né? É muito importante isso, a gente conseguir Porque, pensar inclusive, agora que eu já comecei o Lamparina, não importa o que vier para minha vida, eu vou continuar, porque é um projeto que eu realmente agora quero fazer, sabe? Então, não é só porque eu não faço pós-doc que eu faço esse projeto, na verdade, né? Claro que isso facilitou muito, mas, de fato, hoje isso é um compromisso que eu tenho. Então, não importa o que eu tenho que fazer, esse compromisso de ter o vídeo quinzenal falando sobre esses temas vai continuar, né? Porque tem que ser feito, então vou fazer. Muito bom. Tainá, se quiser dizer mais alguma última coisa aí, fica à vontade. Não sei se quiser divulgar mais algum outro trabalho, enfim. Eu não sei, porque eu acho que eu falei sobre a minha tese muito rápido, assim, ele sempre fica tipo, mas faltou falar isso, faltou falar aquilo. Então, quem tiver disposição de ler uma tese de doutorado sobre esse tema, minha tese chama Ceifando a Cana, Tecendo a Vida, o pós-trabalho dos cortadores de cana. Tá bem legal. Às vezes eu pego para ler e falo, nossa, que interessante esse trabalho, né? Eu acho que é um caso raro de uma pessoa que fica feliz com a tese, né? Depois acaba e fica feliz com a tese. Falta muita coisa, mas o que está lá também está muito bom, né? Eu convido a conhecer também os trabalhos do Grupo Trama. Então, no YouTube tem o Trama UFSCar, tem várias entrevistas que eu fiz, tipos de entrevistas, mas também tem os documentários, o Fragmento está lá. Tem outros documentários muito bem feitos também sobre essa questão, que são bem interessantes para entender um pouco mais. E o Lamparina também conheça, divulgue e tal. E acho que é isso, né? Acho que a minha perspectiva é que a nossa função, né, a função da ciência, pelo menos a sociologia, é essa, né? Me baseando muito no Walter Benjamin ali, de escovar a história a contrapelo, né? De mostrar o que está por baixo ali, né? O que está invisibilizado. Então, acho que o trabalho é esse, né? Sempre que a gente puder fazer em cada campo específico uma coisa desse tipo, eu acho que é uma contribuição social muito grande. Né? Muito obrigado, Tainá. Vou colocar aí no vídeo o link para as pessoas poderem ter acesso à sua tese, o link do canal Lamparina e do canal do Trama. Trama UFSCar, Muito bom. E aí o pessoal que se interessar, é só clicar aí embaixo e já serão direcionados aos 3 lugares aí, os lugares virtuais, né, onde fica hospedado a sua tese e os 2 canais. E muito obrigado, então, Tainá, gostei muito de Eu que agradeço. ouvi-la. É um assunto muito importante e, como você fala, tem relação com os outros, né? Uma coisa da nossa academia é que os trabalhos ficam muito dentro dos seus grupos, então as coisas têm que circular, porque uma coisa interessa a outra e diz respeito, né, umas às outras, né? E buscar essas relações é um pouco o que eu tenho tentado fazer aqui também, minimamente, né? Mas é um trabalho difícil esse também, pensar as relações, né, entre as coisas. Mas é uma boa iniciativa, né? Eu fiquei feliz também quando você me convidou, que eu falei, que legal que tem isso também, essa proposta de divulgar, né? Porque senão a gente fica muito fechado na academia e não sai dali, né? Não dialoga, não... É importante. É isso, estamos tentando. São várias lutas e muitas coisas que a gente pode fazer e às vezes não sabe por onde começar. Eu também comecei o canal e aí isso tem me tomado quase mais tempo do que as outras coisas, que a pesquisa e tudo, mas é prazeroso, é muito bom.
Valeu, Tainá. Legal, Caio. Boa tarde aí. Obrigadão. Também quem assistiu a gente aqui, agradeço. Entrem lá nos canais da Tainá, na tese dela também, para lerem. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.